Quando o Roberto fez o convite para eu estar aqui, eu simplesmente não consegui resistir. Muito bom. Obrigada, eu que agradeço. Aí pode ser. Carol, parabéns para a CUT, parabéns para nós em contar com a sua presença, a sua participação, sua inteligência e sua competência. Porque nós, defensores dos interesses maiores da classe trabalhadora, precisamos muito de unificar forças no sentido de que a gente possa contribuir efetivamente para a ampliação dos nossos direitos e a reconquista de alguns direitos que de nós foram retirados. E essa rádio é muito importante e presta esse serviço de relevante importância, e a sua presença contribui para isso. Quanto ao Mauro Rubens, é um eterno lutador aí, que tudo que se possa fazer neste país e neste estado conta com a presença e a participação direta dele. E, mais do que nunca, ele, como parlamentar, vereador, deputado 3 vezes, ele reconhece, além de todas as atividades mais gerais, ele reconhece muito a importância da comunicação e o desempenho que pode ter a comunicação na defesa dos nossos interesses. Que estão, assim, visivelmente ameaçados, né, professor? Sem dúvida. E quanto ao Ademar, é um outro eterno lutador aí, que nesse momento em que o movimento sindical enfrenta tantas dificuldades, ele mantém a fidelidade absoluta à defesa da categoria dele, dos funcionários públicos federais e de toda a classe trabalhadora. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui no meio de vocês e quero levar uma saudação muito especial aos ouvintes dessa rádio, às ouvintes e aos ouvintes. E espero que aquilo que seja dito, defendido, divulgado aqui, seja também feito pelas pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigado, um abraço a todas e a todos. Eu que agradeço. E Mauro Rubens e Ademar, vocês sabem que enquanto a gente está aqui conversando, o Guedes estuda, né, mais alguns elementos para tirar os nossos direitos, né? Então, neste momento, né, que provavelmente vai ser anunciado na semana que vem, ele estuda paralisar alguns pagamentos, né, para os estados que estão em crise, né? Então, isso vai significar corte de salários. Ele está estudando a possibilidade do estado ter mais autonomia para reduzir carga horária de trabalho, para demitir, não é mesmo? Enquanto isso, Ademar, a Bolsa Brasileira vai muito bem, obrigada, não é mesmo? O recorde, esse ano teve um recorde, né, que foi para 108,407, né, uma alta de 0,8%, e quem agradece, né, a esse momento da Bolsa Brasileira é o mercado financeiro. Enquanto Guedes organiza mais um desmonte, ontem vocês estiveram em Brasília, né? E nós gostaríamos muito que vocês nos contassem um pouco como é que foi ir a Brasília mais uma vez, para pensar, né, para se juntar às grandes entidades sindicais, para pensar o que a nossa militância, o que nós que pensamos, né, um país democrático, quais são os nossos encaminhamentos?
Vamos lá, Preferência. né? Tá ok. Na realidade, ontem o ato contou aí com a participação de diversas centrais, CUT, CTB, UGT, Força Sindical, e também com alguns movimentos sociais, a Frente Popular, né, e a Frente do Povo Sem Medo, e diversos outros segmentos que fazem parte, aí, por exemplo, da CUT. Ontem nós estivemos lá representando o nosso Sindicep, que levou aí em torno de 200 pessoas para o ato. Vimos lá também companheiros do Sintego, do Sind Saúde, companheiros de outras entidades ligadas aí à CTB, como o Sintfesp, o Sintfesp não, o Sintifes, né? O Sindifest também estava. Estava lá. Mas assim, ligado à CTB, né? Então, na verdade, o que se buscava ali era buscar resguardar a soberania do país. Nós estamos vendo, assim, de forma assim, até assustadora, o que está acontecendo nesse país. Estamos vendo a entrega do nosso patrimônio, das nossas estatais, a preço de banana. Né? Você vê que nós estamos vendendo a exploração do nosso petróleo no pré-sal, que era um dinheiro que nós trabalhávamos na perspectiva de ser utilizado na educação e na saúde, e que hoje a gente não sabe para onde vai esse dinheiro. Né? Aliás, sabemos que é para pagar a dívida pública, que é para os banqueiros, que é para as grandes empreiteiras, né? Esse dinheiro está indo para lá. É um absurdo você saber que, segundo o próprio governo, com a venda de tudo, ele vai arrecadar em torno de 2 trilhões e que esse dinheiro, Mauro, não vai ser colocado no orçamento para trabalhar na questão da saúde, da educação, da infraestrutura. Por quê? Porque a emenda constitucional 95 não permite. Não permite que se gaste além do que era o orçamento do ano anterior, mais a inflação. A não ser que seja para pagar a dívida pública. Então, nós estávamos ontem lá em Brasília, começando esse movimento chamado pela CUT, né? Teve um congresso recente, onde o nosso novo presidente estava dando como resposta já a esse governo, ao Guedes, principalmente, porque muita gente acha que é o presidente que toca essa política. Eu não acredito que ele tenha essa capacidade, viu, Mauro? Com todo respeito. Não, ele não tem essa capacidade. Quem tem essa capacidade é o Guedes, que é o representante do capital internacional. E falando, olhem só o absurdo, falando que o nosso exemplo é o Chile. O Chile, que o povo está na rua reclamando que não tem previdência, que os salários são baixos, que as estatais foram embora e que não tem prestação de serviço, que a pessoa não tem acesso à saúde. Se esse é o modelo, mal, vai mal. Muito mal, porque se esse é o modelo que nós estamos só um detalhe, né? Eu estava vendo o negócio, você falou do Chile, me perdi aqui, interrompendo Vossa Excelência. Mas assim, eu estava vendo lá no Chile o problema, os colegas estão nos assistindo, vendo aí, né, Pia? No Chile, o cara, como eles privatizaram a água, e é muito cara a água, as pessoas chegam ao ponto seguinte, não sabem se toma banho ou se lava roupa. Porque o dinheiro não dá para as duas coisas. Né? Além disso, eles fazem um turismo, chamado turismo de saúde, que vai no interior vendo onde é que pode ser atendido mais barato, porque a saúde lá é paga. Né? E agora, Ademar, a Carol falou aqui, agora eu achei uma coisa, eu quero também ouvir sua opinião. Ontem eu achei um ato muito forte, muito importante, porque nós vimos assim a vontade e a cidade calada. O que é interessante? Nós descemos aquela esplanada dos ministérios lá, né? Muita gente, toda essa gama de entidades que a Ademar falou, colocando as nossas questões, chamando a atenção desse desmonte, né? da destruição do Estado, né? E o povo assim atento, ouvindo, um ou outro apenas ainda, ou otário, né? Que ainda tem muito, que acredita que destruir os direitos é melhor para ele, né? Outros empresários otários que acham que quanto menos a população ganhar, mais o mercadinho dele vai vender. Quer dizer, ainda não percebeu que a pessoa precisa do dinheiro, né? Mas eu achei, Ademar, uma atividade muito boa, né? Uma responsabilização muito grande, a presença de parlamentares. Então, assim, eu gostei. O que você
Eu tenho essa mesma avaliação. Eu acho que a população, tenho certeza, a população está acordando. Primeiro, disseram que tinha que fazer a reforma trabalhista para aumentar o emprego. O resultado, aumentou o desemprego. Se nós tínhamos 11 milhões de desempregados, hoje nós temos 12,6 milhões de desempregados. O pessoal que trabalha de forma informal é praticamente 28 milhões ou 30 milhões. Então, como é que essa reforma trabalhista veio ajudar? Não satisfeito com a reforma trabalhista, ele ainda fez um adendo. Foi a flexibilização das leis trabalhistas, que permite que o sujeito trabalhe agora aos sábados e domingos sem hora extra. Sem hora extra. Poderá ser chamada a qualquer momento. Passou agora também a reforma da Previdência, onde as pessoas não vão poder se aposentar. Me diga, cidadão, você jovem, você vai ter condições de contribuir durante 40 anos? Trabalhar até os 65 anos da sua idade. E olha, quando chegar lá, não vai ser mais 65, que a cada ano que passa vai subindo. Deve lá chegar em 70 anos. E aí? 40 anos de contribuição, jovem? Acho muito difícil. É por isso que eles vão economizar, Mauro, porque não vai ter ninguém aposentado. Então economiza mesmo. Não vai ter ninguém aposentado. E agora estão trabalhando ainda na reforma administrativa e trabalhando também na reforma tributária. E a reforma tributária, eu imaginei, viu, meu amigo Pinheiro, agora vão mexer no bolso do rico. Mentira. O governo quer desonerar as empresas em 8% da reforma tributária. Quem será que vai pagar isso? Então, esse ato ontem, ele é uma demonstração de que a população está acordando. É lógico que tinha um viés mais em defesa das estatais, pela soberania do país, mas quando fala pela soberania do país, está dizendo que os nossos direitos têm que ser resguardados. Como disse meu amigo Pinheiro aqui, as pessoas já estão percebendo os direitos que perderam e estão buscando, vamos dizer assim, conseguir de volta esses direitos. E nós vamos conseguir, viu, Pinheiro? Eu não sou daqueles que desistem muito fácil, não, viu? Nós vamos conseguir ainda retroagir em relação a esse direito que nós perdemos. Professor Pinheiro, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. O senhor ouviu aqui um pouquinho do que aconteceu ontem em Brasília, e eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, num âmbito mais subjetivo, né, do tema, mas como que é ser uma pessoa madura, um senhor idoso, nessa situação que o país atravessa hoje? Carol, eu tenho 82 anos de idade. E desde os 15 anos, de uma maneira correta ou imprecisa e às vezes incorreta, eu nunca me omiti. Durante esses anos, o posicionamento ligado à nossa consciência determina uma ação concreta que ela se desenvolve em cada instante. Tem atravessado as situações mais difíceis que você pode imaginar da história do Brasil. Eu tenho alguma condição de dar uma opinião, claro, porque de uma forma ou de outra eu participei de tudo. E atravessei um período em que o nazifascismo imperou aqui no Brasil, que foi de 1964 a 1985, oficialmente, porque, de outras maneiras, continua o nazifascismo prevalecendo ainda em diversas instâncias. E esta situação atual, ela é uma situação, eu diria, esdrúxula. Ela nunca foi experimentada na história do Brasil. Teve alguma semelhança durante o governo de Jânio Quadros e alguma semelhança durante o governo do Fernando Collor de Mello. Mas agora chegou assim ao
clímax, ao ponto mais alto da insensatez, da estupidez, da ignorância, da violência, do total desconhecimento do significado da própria vida das pessoas. Esse governo que está aí, que é envolvido em cada momento, as comprovações se aprofundam, que tem envolvimento com milicianos, com tudo que é mais nocivo ao funcionamento de uma determinada sociedade. Esse governo participa de tudo isso de maneira direta ou indireta. Esse cidadão, o Bolsonaro, ele foi deputado federal durante 28 anos. Eu quero que alguém me aponte um projeto dele, uma só fala dele, uma intervenção única na defesa da cidadania, da liberdade, da justiça, da paz, da dignidade, da própria condição humana. Tudo que ele fez lá se destacou no sentido de defender o que há de pior na história da humanidade. Eu citaria um exemplo, uma homenagem dele a um dos maiores carrascos que este país já teve, Carlos Alberto Brilhante Ustra, que dirigiu a entidade nazista aqui no Brasil, do DOI-CODE, ou BAN de São Paulo, de 1970 a 1974. E eu conheço esse cidadão porque tem as marcas das torturas que ele, diretamente com os seus auxiliares, provocaram em mim, em todos os níveis. Então, é um homem desse que governa o país. Então, aqui, essa situação que a gente está atravessando, mas com resistência, porque nós não recuaremos jamais. Na nossa história, nós sempre teremos pessoas como Ademar, como Mauro, na frente, nas nossas trincheiras de luta, aquilo que eu tenho dito, que nós estamos construindo trincheiras de resistência e esperança. E aquilo que os nossos companheiros, os dois, disseram aqui, a gente pode dizer para você, eu não tenho nenhum temor, não fico muito assustado, não. Eu encaro com naturalidade. Eu acho que isso é próprio da sociedade capitalista. Há momentos em que avançam mais numa área, com mais habilidades. Há outros momentos que acontece isso que está acontecendo. E digo mais, os nazistas, os carrascos, aqueles que praticaram crimes contra a humanidade durante o governo militar, não foram punidos, como foi na Argentina, como foi no Uruguai, como foi na Colômbia, como foi no Paraguai, como foi no Chile. Aqui, não. Foi uma conciliação de classes que tentou sufocar as lutas do povo brasileiro e produziu isso. Se houvesse justiça aqui no Brasil, se não fosse esse nível acentuado de impunidade, Bolsonaro não seria presidente da República, não.
e nem eles disporiam de instrumentos ideológicos tão poderosos de mentira, de tapeação, de todos os meios mais nocivos para enganar o povo. E tanto enganou, utilizando armas ideológicas poderosas, inclusive no nível religioso, que se elegeu, né? Inventam facadas, inventam mentiras, fogem de debates, tudo vale, porque é que no Brasil não houve a justiça de transição necessária e imprescindível para colocar uma ruptura definitiva que ponha fim ao terrorismo de Estado que vigorou nesse país. Então, eu não fico assustado, eu confio em pessoas como Adhemar Mauro Rubens, citaria dezenas de outros, e esse período, claro, isso tem prazo definido, porque não vão contar com a nossa passividade, com a nossa omissão ou com qualquer forma de atuação ingênua que possa fortalecer isso que está aí. Eu confio na vitória da classe trabalhadora, estou certo, que mais cedo do que eles possam imaginar, a gente, aqueles que derem continuidade, eu não tenho muita vida pela frente, mas estou certo que procurei dar minha contribuição e outros estão dando e vão dar uma contribuição muito maior. Eu acredito na luta da classe trabalhadora e acredito na vitória do povo. Muito obrigada. Pois é, não, Carol, na verdade eu não vou poder ficar até o final do programa aqui hoje, vou ficar aí bem representado, mas eu queria também, na mesma linha que o Pinheiro falou, Adhemar, e a gente entendeu o momento. Eu acho que essa é a questão, eu acho que está muito claro, até comentávamos aqui mais cedo, né? Adhemar, aquele vídeo que o Bolsonaro falou, e falou muitas vezes, uma das poucas vezes que eu concordei com o Bolsonaro, né? Ele falou lá que a Globo é canalha, né? Várias vezes, e a Globo falou que ele também é canalha. Eu também concordei com a Globo, né? Então, acho que o momento nosso aqui na verdade, de ataque, de unir e atacar. Unir e atacar, porque esse cenário que, aliás, não só ameaças, ações concretas. Conversava com o Rony é o secretário nacional de comunicação da CUT, lá em Brasília ontem, e ele colocando a venda do gasoduto da Petrobras. Ele vendeu por 8 bilhões e ele lucra por ano 3. Quer dizer, em 3 anos, em 2 anos e pouco, vai pagar o custo de uma estrutura que vai ser usada por 100 anos. Né? E o povo não sabe disso, Adhemar. Como também você que é da saúde, trabalha no Ministério da Saúde, sabe perfeitamente do desmonte. Né? Eu nunca vi uma campanha faltar tanta vacina. Estava vendo, Pinheiro, o governador lá de São Paulo desmontando os principais laboratórios da FUP. FUP é uma fundação do remédio popular. Fundação, né, que já tem quase 40, 50 anos. Ou seja, eu estou muito preocupado no conjunto, mas muito animado para o enfrentamento, porque a população está percebendo, está vendo claramente que as coisas mudaram. Então, eu acho que esse caminho, ontem, onde a gente teve uma ação muito forte, outras estamos fazendo, né? E precisamos juntar uma coisa com a outra. Eu vejo que aí também nas redes sociais isso foi muito forte, porque quem é que matou a Marielle? Quem mandou matar a Marielle? Né? Por que mataram a Marielle? Né? Como é que é isso? Eu gosto, parece que os depoimentos sendo modificados o tempo todo. Rapidamente as coisas são modificadas. Eu confio muito nas pessoas simples do povo como um porteiro. Porteiro, que
está ali, ele sabe, ele é porteiro, conhece quem mora naquele condomínio, né? Então, mas tudo isso está conectado. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo lá o governador do Rio de Janeiro, né? Ou seja, o momento agora é de movimentação, é de união e força, Carol, e acredito que esse é o caminho que a gente precisa. Hoje à tarde, né? Antes, inclusive, do lançamento do livro do Pinheiro, né? Que o livro é às 18h30, mas a partir das 15 horas, nós estaremos aí também discutindo esse assunto, soberania nacional, defesa das estatais, inclusive com a presença do deputado federal Patrus Anania, Rubens Ottoni, Elias Vaz, Flávia Moraes, vários deputados estaduais como a Adriana Costa, Antônio Gomide, né? Representação da Caixa Econômica Federal, dos petroleiros, representação das empresas, o Istweg vai estar presente conosco lá, o Istweg, inclusive, ontem também estava lá na manifestação, né? Ou seja, existe aí em curso uma luta muito forte, né? E que eu acredito, como o Pinheiro bem disse, que nós sairemos vitoriosos disso, porque a humanidade sempre supera a morte. Esse projeto de morte que eles estão impondo a nós vamos superá-los. Só para deixar registrado esse evento que o Mauro está nos colocando agora, hoje acontece o lançamento estadual da Frente Parlamentar Mista em defesa da soberania nacional. Então é muito interessante a gente perceber que todos os dias a militância, de uma certa forma ou de outra, se une, né? Às vezes em menor proporção, às vezes em maior proporção, como aconteceu ontem, mas é importante que se perceba que o movimento, né, que acontece por nós que somos a oposição, ele acontece. Ele não acontece com uma fortuna de dinheiro, com grandes financiamentos, mas assim, o que é importante que a população saiba, importante que o nosso ouvinte perceba, né, que cada dia a gente se une a algumas lutas para fazer alguma coisa, para debater, para resistir, porque hoje a gente tem falado muito em tempo de resistência, não é mesmo? Eu digo o seguinte, além da frente parlamentar, nós estamos constituindo um Comitê Goiano em defesa da soberania nacional e das estatais, que é o comitê que está constituído assim, inclusive com várias agendas prontas, e os milhões de reais que eles gastam para não mostrar o povo lutando, o povo enfrentando, o povo atacando a miséria e a política de morte, porque todo dia tem gente brigando. Todo dia tem gente brigando. Agora, é claro que é necessário ter um esquema forte, poderoso de comunicação, para deixar o povo alienado, para deixar o povo não vendo isso, e o povo também, às vezes, com tanta arbitrariedade, ninguém está fazendo nada. Não, tem muita gente fazendo muita coisa. E até diria que nós até não estamos nem num período mais de resistência, nós estamos num período de ataque. Porque nós estamos atacando, nós queremos saber quem matou Marielle, nós queremos saber quem está entregando a Petrobras a preço de banana, né? Queremos saber quem quer acabar com o servidor público, o Demar. É isso, né? E o Queiroz, hein, rapaz? O Queiroz! Rapaz, eu encabulo que a Polícia Federal, com todo respeito aos meus companheiros, tem vários companheiros da Polícia Federal. Deve ter alguns bons lá, né? Não é possível. Com certeza, e não acha esse Queiroz de jeito nenhum, cara. Ninguém pega um depoimento desse Queiroz. Recentemente ele apareceu de novo, você viu? Então, eu estou precisando aí de 20 mil reais e tal. Você procura lá não sei quem, porque tem cargo à vontade lá no Planalto. Eu achei não acontece nada, rapaz. Eu até falava isso, eu achei interessante o seguinte, ele falando da equipe deles lá, porque, eu estou aqui passando dificuldade, mas abandonado, o Adélio Bispo está lá, protegido, da equipe. Aí vem o Adélio sendo da equipe foi interessante. Eu acho que é da equipe, porque pelo que o menino lá falou, o Queiroz, ele colocou o Adélio, está lá de boa, está de bem bom, protegido. Aí depois vem o esfaqueado, né? O esfaqueado falou, não, eu não quero que ele seja punido como deveria, não, ele vai ficar no hospício. Gente, não dá para entender essas coisas, não. Já jogou o cara no hospício, porque o que ele falar, ninguém vai acreditar, né? Então, assim, a equipe, né? O Queiroz, eu queria que você falasse, quer dizer, o Queiroz, que alguém que conhece os Bolsonaro é o Queiroz. Rapaz, eu fico acabando que o Queiroz está reclamando de
não está sendo acompanhado devidamente, mas quem será que paga aquele hospital que é o mais caro do país para o Queiroz frequentar? Quem é que paga a casa que ele mora no Morumbi? Ele diz que não está sendo ainda devidamente atendido e tal, porque com o salário dele, cara, não dá para fazer isso. Esse nível de vida que ele leva, eu queria, todo motorista do Brasil, ou vamos dizer assim, aposentados aí, parece que da polícia, que acontecesse isso, né? Tivesse essa grana para morar no Morumbi, pudesse ser hospitalizado num dos melhores hospitais do país. Agora também, vamos ser assim, que eu acho que não é. Nós não estamos mais na resistência. Nós temos que atacar também esse STF, né? STF que enoja o nosso país, né? Porque essas investigações todas estão abafadas pelo Toffoli. O Toffoli abafou, não pode. Ah, não, o cara desviou 1 milhão, fez a rachadinha, ele fez, foi executado, foi provado que veio, mas não pode ser investigado, porque esses dados, agora é interessante, né? Não tinha autorização do juiz, então, portanto, não existe mais. Só existe o que o juiz autoriza. O pessoal gravou a nossa presidenta, a Dilma. Gravar a presidenta pode. O Queiroz não pode. Não, é brincadeira. Demar, o que eu acho importante a gente estar aqui, o que nós vamos montar esse quebra-cabeça, sabe, Carol? Esse quebra-cabeça, amigo, você está nos ouvindo aí, vendo, um colega nosso aqui, servidor público, trabalhador. Rapaz, pensa bem o que está acontecendo. Eles estão entregando tudo, fazendo a proteção familiar completa. Paulo, eu queria fazer aqui um alerta à população brasileira. Existe uma campanha, desde o Fernando Collor, no sentido de desmerecer o servidor público federal. E agora também está vindo para os estados e municípios, né? E essa campanha ela só tem um intuito: privatizar as ações. Agora você imagine se nós chegarmos ao ponto que o Chile chegou, onde nós não vamos encontrar serviços públicos oferecidos para a população. Se você não tiver saúde, se você não tiver educação de qualidade e gratuita, como é colocada hoje na nossa Constituição, você, brasileiro, brasileira, se você acha ruim o SUS hoje, imagine sem ele. Imagine sem escolas públicas para o seu filho, sem universidades públicas para o seu filho. Imagine sem infraestrutura para você poder chegar ao seu trabalho, para você sair de casa. Sem vacina, sem vai mais fácil vacina para a pessoa entender. Para a pessoa entender. Olha, doenças que tinham desaparecido desse país estão reaparecendo. Porque o sarampo veio da Venezuela. No meu tempo tinha um tal de... Você fazia o bloqueio, né? Você tinha fronteiras ali epidemiológicas. Hoje não tem mais. Se eu sei que tem um trânsito aqui com um país que tem uma determinada doença, por que eu não faço esse bloqueio? Por que eu não faço a vacinação para evitar essa doença? Então, tem alguma coisa errada em você, brasileiro. Muita gente, porque o trabalhador público não sei o que e tal, mas é ele que presta a assistência. Quando você sofre um acidente, a urgência e a emergência é pública e é uma das melhores do mundo. Você só vai para o hospital particular depois que você é estabilizado na rede pública. Você que sofre um acidente é assim, vá nesses locais e veja a tecnologia que temos hoje com algumas pessoas que sofrem acidentes aí, que estão hospitalizadas nos hospitais públicos. É lógico que não é o paraíso que nós queríamos. É lógico que não é a saúde que nós queríamos, a educação muitas vezes que nós queríamos. Mas imagine se você está achando ruim, imagine sem elas. Imagine. Agora, fazem todo um trabalho para dizer que só o privado é bom.
Ah, mas é bom mesmo para eles ganharem dinheiro. Você imagine que nesse período agora aumentou aí a renda desse pessoal 32 vezes, Mauro. 32 vezes. Quem já tinha, aumentou mais ainda. Ademar, e sabe quem está aqui na linha com a gente agora, para continuar conversando sobre esse tema? A sua companheira, né, a Luceni Alves, que esteve com vocês ontem lá em Brasília. Ela é diretora do Sintego e secretária da Organização do Interior. Ela está aqui com a gente, né, nesse link para contribuir um pouquinho com esse debate e para falar um pouco como é que a organização se deu ontem lá no ato e também trazer um pouco dessa visão, né, das mulheres com relação às manifestações, né? Bom dia, Luceni. Tudo bem? Aqui é a Carol. Bom dia, Como Carol. vai? Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês novamente. Muito obrigada. Aqui no estúdio está o Ademar Rodrigues, Luceni, e o professor e jornalista Pinheiro Salles. Bom dia, Ademar, companheiro. Bom dia ao jornalista. É um prazer estar fazendo parte com vocês aí nesse horário da Rádio do Trabalhador. Luceni, e você tem condições de contar para a gente qual que é a sua avaliação do ato de ontem, as próximas movimentações para pensar realmente, eu falei de resistência, o Mauro Rubem falou aqui agora que a gente está num outro movimento de atacar mesmo, e ontem me parece que realmente foi dada essa largada de pensar e de refletir e de construir ações concretas contra todo esse desmonte do governo atual, não é mesmo? Sim, é muito importante o ato de ontem, dia 30, porque nós precisamos, de fato, tirar as pessoas do seu comodismo e ir para as ruas, porque nós só vamos conseguir enfrentar essa agenda de retrocesso desse governo federal se formos para a rua. Então, ontem foi um dia grandioso, importante, mas é um pontapé inicial. Nós não podemos sair das ruas agora, né? Muito pelo contrário, nós temos que estar cada dia mais presente nas ruas, presente nos embates, para que essa agenda neoliberal não nos engula, porque é isso que está acontecendo, está nos engolindo em todos os direitos trabalhistas, direitos sociais. Nós, trabalhadoras da educação, estamos aí numa situação cada vez mais difícil, com reforma da Previdência, que é a nível federal, agora já está chegando a nível estadual e nos municípios, e nós, mulheres, estamos perdendo mais ainda do que os homens, porque nós já ficamos numa situação de direitos inferiores, e quando a gente está lutando para avançar e conseguir ter uma igualdade, vem esse retrocesso todo em cima de todos os trabalhadores, mas principalmente em cima de nós, mulheres e profissionais da educação. É isso mesmo. Você quer fazer algum comentário sobre a fala dela, Ademar? Não, eu só queria cumprimentar minha amiga Luceni, que está sempre presente em todas as lutas aí. Agradecer o pessoal aí, a Télia, a companheira lá do Tocantins, que ajudou a gente a criar o Sintcep do Tocantins, né, companheira de lutas, e a todos os companheiros que estão entrando em contato conosco, que a Luceni tem razão. No momento em que se busca adquirir mais direitos, estão tentando, não, retiraram vários, né? Mas, como o Mauro disse, ainda há tempo. Como disse o Pinheiro, a gente não desiste. Ok, Luceni, olha, eu agradeço demais a sua participação hoje aqui no programa, viu? Eu que agradeço a oportunidade. E a Antena Ligada... Eu coloco a Secretaria do Interior à disposição de vocês. E eu quero fazer um convite a ela para o lançamento do nosso livro hoje, 18h30, na livraria Palavrear, no setor universitário. Porque não é um livro qualquer. É um livro que, de qualquer maneira, sem grandes pretensões, mas que tem sintonia com todas essas lutas. E o nosso ato de lançamento
é um ato na defesa da justiça, da democracia, da liberdade e da paz. E a sua presença, e a presença de pessoas que estão nesse campo de luta e que acreditam na transformação, é importante. Conto lá com a sua participação para fortalecer as lutas gerais nossas na defesa da democracia e da justiça. Que convite especial, viu, Lucieni? Com certeza nós estaremos presentes. E foi feito o convite ontem, quando nós estávamos retornando da viagem, né? O companheiro fez o convite para todos nós que estávamos na atividade, e nós vamos estender o convite também aqui para toda a direção do Sinteg e todos e todas as trabalhadoras da educação. Muito obrigada, viu, Lucieni? É um prazer te ouvir falar, é um prazer que você compartilhe um pouquinho da sua experiência aqui com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores, com os nossos internautas e internautas da Antena Ligada, tá bom? Obrigada, eu continuo agradecendo vocês, da Antena Ligada, e deixando aqui a nossa Secretaria do Interior do Sintego à disposição. Um abraço. Um abraço a todos e todas. Obrigada. Bem, o professor Pinheiro Salles começou a falar um pouquinho agora sobre o seu livro. O senhor poderia contar mais um pouquinho sobre como é que o senhor pensou, né, o livro, quais foram as principais dificuldades que o senhor teve na hora de pensar? Porque eu fico imaginando que uma pessoa que vivenciou, né, na pele esse tema da ditadura, trabalhar, obviamente, com um certo distanciamento para poder escrever, para poder produzir uma obra, né, como essa tão importante. E hoje, né, vai ser o lançamento do livro do senhor, lá na livraria Palavrear. Como é que o senhor se sente, né, com 82 anos, lançando o livro, pensando a democracia, relembrando o período que o senhor ficou sob, né, a ameaça, né, da ditadura? Provavelmente o senhor passou por momentos assim que talvez ninguém nunca nem faça a mínima ideia, né, do que o senhor que o senhor passou. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes como é que nessa sensação de estar lançando um livro como este, num momento tão delicado, né, num momento onde a gente está o tempo todo correndo esse risco, né, correndo esse perigo de ter a nossa liberdade tolhida novamente, não é mesmo? Carol, respondendo a sua pergunta e conversando diretamente com as suas ouvintes, com os seus ouvintes, com os ouvintes do meu companheiro Ademar, com os ouvintes da Rádio do Trabalhador, eu faria, assim, concretamente, um convite aqui. Esse lançamento de hoje é um momento de aglutinação de forças. A presença de cada mulher lutadora, de cada homem lutador, dos nossos guerreiros desses tempos atuais, fortalece a luta geral. Não é isso, Ademar? A luta geral da nossa classe. Quanto ao livro, concretamente, é um livro que eu não sou, você me chamando de professor, eu já dei aula, mas não sou professor, eu sou jornalista e sou bacharel em Direito. O senhor está aqui ensinando um monte de coisa para a gente, o senhor pode ter certeza disso. E atualmente, além de ser diretor
do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de Goiás, eu sou vice-presidente da Comissão Nacional de Ética dos Jornalistas Brasileiros, eleito pelo voto nominal e direto no Brasil todo. Fui o mais votado no Centro-Oeste, o mais votado no Brasil todo, mesmo sendo de um estado em que a nossa categoria é relativamente pequena. Neste livro eu faço um resumo, uma síntese, assim que tem alguns elementos, me desculpem os professores, alguns elementos didáticos que possam contribuir para que esse longo período de vigência do governo militar possa ser conhecido e divulgado. Esse é o meu 8º livro. O anterior, que foi meu depoimento na Comissão Nacional da Verdade e que foi transformado em livro, eu participei do lançamento na Alemanha, em Berlim e em diversas cidades do interior, e na Suíça. Fui recebido em Genebra pelo vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da ONU, que havia lido o livro, me recebeu na casa dele e, emocionado, me abraçou, falando da alegria de ele conhecer o autor daquele livro que ele havia lido. E este livro aqui já foi encaminhado para a Alemanha e vai ser também editado lá. Espero que seja também na Suíça, como foi o anterior. E como eu me sinto? Eu me sinto sem grandes surpresas nem emoções, mas com a convicção de que jamais vou me silenciar sobre os horrores que aconteceram neste país e que querem repetir. E nós não podemos ser coniventes com aqueles que não entendem o significado de recuperação da memória e não se comprometem com a construção de um futuro que possa significar a concretização das aspirações do povo trabalhador. Então, nesse livro, eu faço esta síntese e eu tenho dito em algumas oportunidades e entrevistas. Ele conta aqui com a apresentação, uma das apresentações é de um cidadão chamado Alaô Souza Figueiredo. E aqui tem alguns dados sobre o Alaô. Ele morreu com 104 anos. E ele me escreveu uma carta, e essa carta eu transformei numa das apresentações. E alguém que não se anime a ler o livro, que leiam essa apresentação do Alaô, porque foi amigo pessoal do Luiz Carlos Prestes, fundou 15 sindicatos de trabalhadores rurais no norte do Paraná, contribuiu em todas as instâncias como militante do antigo Partido Comunista Brasileiro,
participou da campanha O Petróleo é Nosso e vamos lutar para que ele continue sendo nosso, porque está correndo sérios riscos. E o Alaô, a gente precisa ler. Cada brasileira, cada brasileiro precisa ler esta apresentação. No dia, quando se completam 71 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu vou falar na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no dia 10, falando sobre a Declaração dos Direitos Humanos e lançando este livro, 1964, Golpe e Ditadura, e a reedição do meu depoimento na Comissão Nacional da Verdade. E então, Carol, e então, ouvintes da nossa rádio, pessoas que nos honram, tolerando a nossa fala, concordando ou discordando, mas entendendo a seriedade da nossa fala. Nós iremos participar deste lançamento hoje aqui em Goiás, 18h30, na livraria Palavrear, que fica na rua 232, numa praça ali nos fundos do Hospital do Câncer. Eu estou certo de que a presença das pessoas tem um significado grande, não apenas para o Ademar, para mim, para você, para nós, mas é uma oportunidade de a gente se reunir, porque quando acontece em nosso país tudo isso que está acontecendo, nós precisamos refletir mais e ter a compreensão exata do significado da nossa unidade, unidade na luta, para que a gente, mais cedo do que eles, repito, do que eles possam imaginar, poderemos ou possamos estar na rua defendendo direitos, defendendo propostas e defendendo um futuro que a população brasileira merece. Muito obrigada. Obrigado a você. É uma honra ouvir o Pinheiro Salles falar, não é mesmo, Ademar? Olha, eu tenho uma admiração profunda, então eu sou, vamos dizer assim, suspeito para poder falar sobre o Pinheiro, né? Eu adoro a pessoa em si, o sacrifício que ele fez por esse país, a luta constante dele, o coração dele pulsa em torno desse país. Então é uma pessoa que, né, não tem, para mim, outros adjetivos, né? Mas assim, pessoal, olha, eu queria estar conclamando a população goiana, a população brasileira, que o alcance dessa rádio hoje é enorme, né? Eu tenho companheiros de vários estados do país que, quando a gente vem aqui, conversa aqui com os ouvintes da Rádio Trabalhador, eles também nos ouvem aí em diversos estados do nosso país. Queria dizer o seguinte, olha, por que será que esse partido que foi criado aí recentemente, esse PSL, está numa briga com seu líder? O que será que está acontecendo? Por que o presidente do partido está brigando com o presidente do país? Por que Queiroz agora está chorando nas mágoas? Por que diversas pessoas que apoiaram esse presidente estão agora do outro lado? Por que será que países como Equador, Chile, que adotaram essa receita que está sendo colocada
para nós brasileiros que estão ainda às ruas revoltados. Porque... Não, uma partezinha. Pois não. Para eu não voltar a falar, desculpa. O seguinte, você citou o Chile. A ditadura sanguinária que aconteceu no Chile foi semelhante à ditadura que vigorou aqui no Brasil durante 21 anos. Lá, os torturadores, os assassinos, aqueles que cometeram crimes hediondos, foram punidos. O general, que foi um dos líderes na América Latina da violência, da discriminação, do desrespeito, que derrubaram Salvador Allende, impuseram aquela ditadura que é mais de ser sanguinária, porque é uma ditadura que, como a do Brasil, feriu todos os resquícios de democracia e de respeito ao ser humano. Lá agora, o que acontece? A população está na rua. Não é só contra o aumento de tarifa de ônibus, não, como alguns imaginam. É contra aquilo que contraria os direitos e os interesses do povo trabalhador. Numa situação muito mais avançada do que o Brasil. Mas o Brasil, nós tenhamos a convicção, vai chegar a esse momento. Não, porque é uma ilha de impunidade, não vai ser uma ilha de burrice, de inoperância, de insensatez, de estupidez, como está acontecendo. Então, é isso que você está dizendo. E eu falo porque você fez uma referência ao Chile. Já tive lá em várias oportunidades participando de reuniões com aqueles que têm compromisso que nós estamos. A mesma coisa na Argentina. Ainda bem que esse governo aqui do Brasil apoiou o então presidente, que ainda é presidente na Argentina. Mas o que aconteceu? O povo votou e ganhou e vai retornar à luta pelo avanço da consciência, da organização e do povo da Argentina. E esse presidente que se elegeu já declarou que reconhece como inimigo o presidente da República do Brasil. E é inimigo seu e é inimigo meu, todos aqueles que não respeitam a democracia, não respeitam a justiça, não defendem a paz. Então, nós temos motivos mais do que nunca para acreditar que, apesar de tudo, nós estamos avançando na América Latina e vamos avançar no Brasil. Com certeza, Pierre. Assim, só eu espero que nós não cheguemos a usar a mesma frase que estão usando no Chile agora. Alguém disse lá que eles apanharam tanto, mas tanto, que perderam o medo. E agora estão indo para as ruas. Não vamos esperar a gente apanhar tanto, não, gente. Vamos logo para as ruas. Nós não temos que ter medo de nada. Ou o trabalhador, a trabalhadora, procura o seu espaço, tenta buscar os seus direitos novamente, que estão sendo retirados aí. Você imaginou? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava no domingo até as 2 horas da tarde. Voltou. Semana passada eu saí às ruas em Anápolis, num domingo, estava aberta lá as lojas pernambucanas. Aberto num domingo.
Por quê? Porque agora é permitido por lei. E não paga hora extra, não. Não tem esse negócio de hora extra, não. Ah, eu vou ganhar. Será que o trabalhador concorda com isso? Trabalhar até os domingos, perder o que está na Constituição, que é o direito à sua folga? Não, nós estamos retrocedendo em relação a todas as conquistas que várias pessoas aí, inclusive, deram o seu suor, o seu sangue para que nós tivéssemos essas conquistas. Então, vamos tentar, vamos acordar a população. Lembre-se, se fecha um serviço público, o prejudicado é você. Imagine se o SUS acabar. Pare. Ah, o SUS não é bom. Sim, e se ele acabar, como é que fica? Ah, a escolinha do meu bairro é ruim. É, e se ela deixar de ser pública? Você tem dinheiro para pagar uma escola privada? Tem? Não tem. Com o salário que o Brasil paga, você vai ter direito... Olha, o salário que é levantado pelo DIEESE para ser o salário mínimo do Brasil deveria ser em torno de quase R$4.000. Você ganha 988. E agora tem um detalhe, hein? Com a reforma da Previdência, as pessoas vão pagar mais de INSS, podendo chegar a 14%. Aqui no estado, o senhor governador está dizendo que vai ser 22% que vai pagar sobre o INSS. Sabia, Pierre? 22%. Em alguns casos, também no Serviço Público Federal, vai poder chegar a isso. E ainda tem um detalhe: se a Previdência der um prejuízo, você vai ter que pagar um ônus a mais, além do que você vai pagar normalmente, você ainda vai pagar uma taxa. Então, população, vamos acordar, está na hora. Vamos começar. Ah, não, aquele cara foi lá e falou uma inverdade. Gente, a coisa mais simples hoje é você acessar um computador e pergunte lá, leia o que está na reforma da Previdência, leia o que está na reforma trabalhista, leia o que está descrito na emenda constitucional 95, que congela salários e investimentos por 20 anos. Leia. Imagine você, o Brasil, vendendo tudo que tem para arrecadar 2 trilhões e não poder utilizar a saúde, porque a emenda constitucional 95 não permite. Então, se eu estou mentindo, leia. E depois entra aqui em contato e diga, olha, Demar, você estava mentindo aquele dia. Leia, e depois, de um outro momento que nós viemos aqui, me desmita. Diga que eu estava mentindo. Porque essa é a realidade. Basta que você leia, que não fique só ouvindo televisão. Mas estão brigando aí agora, as redes televisivas estão brigando, porque o presidente da República se sentiu ameaçado lá por uma emissora, a outra já pegou e falou mal também da outra emissora. Brincadeirinha. E aí vai lá os poderes que estão unidos para derrubar o povo brasileiro, porque a verdade é essa. Acorde. Você fica acusando o Supremo, mas esquece o que o Executivo está fazendo. Esquece o que o Legislativo está fazendo. Pare e pensa. Esquece o que o Guedes está fazendo. Esquece o que o Guedes está fazendo. Assim, pessoal, ó, boa tarde. Muito obrigado. Já é quase depois do almoço. 11h20. 11h20? Ainda não é bom dia ainda. Bom dia a todos e a todas que nos aturaram aqui esses momentos. Obrigado aqui a nossa nova jornalista. Seja bem-vinda. Obrigada. E vamos juntos aí tocar aqui essa rádio. E o nosso William aqui, um abraço também, que é o nosso faz tudo. E eu quero agradecer, né, novamente a presença do Pinheiro Salles, jornalista e militante, que lança o seu livro hoje, então, lá na revista Palavrear, na livraria Palavrear. O livro se chama 1964, Golpe e Ditadura, a partir das 6h30 da tarde. É uma convocação, estou imaginando aqui que esse lançamento já tem um tom de militância, um tom de ato político, então é importante que vocês estejam com a gente hoje, viu? É isso, Carol. Obrigado aí Obrigada. por tudo. E eu confio na presença de pessoas importantes lá, porque não é um ato para fortalecer pessoas. O livro não cumpre objetivos pessoais,
A minha história garante isso. Como a Ademar fala, a gente não mente. A gente não tapeia ninguém. Não comete nenhum tipo de desonestidade. O Ademar falou aqui que alguém pesquise, estude, e se ele mentiu aqui, que diga publicamente, você mentiu. Nossos canais do programa estão abertos também, vocês podem contribuir, contribuir para a gente pensar outras pautas, para a gente ir, né, se atualizando nas informações, para que a gente consiga ter cada dia mais consciência de classe, né? A gente fala tanto de consciência de classe, para a gente entender quem nós somos na sociedade, que parcela disso tudo que está vindo para o nosso cotidiano, não é mesmo? E repensar mesmo as posturas, repensar em quem vota, repensar em quem apoia. Não ser massa de manobra de ninguém, ser agente da história. Exatamente. Pensar pela própria cabeça e pela cabeça de pessoas que não fogem desse itinerário de mudar o Brasil, mudar a realidade de nosso povo, do nosso país. Então é isso, né, Carol? Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, do Ademar Rodrigues, do Pinheiro Salles. Eu só quero terminar o programa de hoje salientando que o Vilmar Souza Pires